Bora para as perguntas. 1h57. Pode perguntar que tio Bora. Rei responde. Cadê a vinheta? Pergunta, fala que eu te escuto. José Luiz Gonçalves manda um super chat. Ele diz o Opa. seguinte: tio Rei, ainda não Hum. acordaram para o real perigo do neofascismo? É preciso uma frente ampla. O Bolsonaro pode até passar, mas o bolsonarismo não. Como enfrentar isso, tio Rei? Você tem razão. O bolsonarismo sobrevive a Bolsonaro, ele é um símbolo, mas os valores que ele encarna, que ele representa, esses estão por aí, vão ficar por muito tempo. Há muita gente que não acordou e que nem acha isso um perigo, né? Eu já tive várias conversas, algumas até um tanto azedas, com interlocutores, e a um deles eu disse com clareza, eu disse, nós temos avaliações de risco absolutamente distintas sobre o Brasil. A sua avaliação de risco, e hoje é a avaliação de risco dominante em quase toda a imprensa, é que o risco é o PT se eternizar no poder. Eles temem o petismo com a reeleição do Lula, o petismo se eternizar e aí as restrições todas que eles veem, economia de mercado, etc. Eu acho isso um delírio. Tá? E aí magnificam coisas como essa da Petrobras, mal administrada, sim. Supor que se fez ali uma aberração, isso é mentira. Então, há uma avaliação de um setor da sociedade de que o risco é o petismo. Obviamente não é a minha avaliação. Obviamente não é a minha avaliação. O risco no Brasil ainda é a democracia, no Brasil e no mundo. Não é só aqui. Olha o crescimento da extrema-direita mundo afora. Né? No caso do Brasil, possibilitado pela Lava Jato e tal. Olha, a propósito, citei Lava Jato quando falei do negócio da imprensa. Veja a celebração toda dos 10 anos da Lava Jato. A Lava Jato, que é a mãe do desastre que aconteceu no país, sendo celebrada mais de uma vez. Né? Olha onde está Dallagnol hoje, olha onde está Sérgio Moro hoje, e, no entanto, a Lava Jato sendo celebrada e muitas vezes notícias óbvias sendo dadas com um tom de escândalo. 10 anos depois, empreiteiras da Lava Jato disputam obras da Petrobras. E daí, nunca deveriam ter parado de disputar. Empresas do mundo inteiro fazem acordos de leniência e não param de fazer negócios. Os empresários são punidos, as empresas não. Punir empresa é uma burrice. Tem que punir quem fez a falcatrua. A Siemens, que a gente chama Siemens, fez acordos de leniência já no mundo inteiro. E, no entanto, só cresce. E daí que as empreiteiras estão disputando? Não pagaram, não estão pagando. Ah, mas elas recorreram à justiça. E daí? Recorrer à justiça é um direito. Agora, fica parecendo que quando participam de leilão, estão fazendo algo ilegal. Estão encruando a Lava Jato, a conversa de novo. Ô, Zé Luiz, tem gente que não vê risco. Mais do que isso, eu já li gente dizendo assim que o bolsonarismo é tão mal. Tem uma coisinha ou outra que poderia ser corrigida, mas corrigindo essas coisinhas seria uma beleza. É da democracia. Eu, por exemplo, estou entre aqueles que não reconhecem. Isso não tem nada a ver com o eleitorado de Bolsonaro. Eu estou falando do bolsonarismo com concepção política. Eu não acho que exista uma versão benigna do bolsonarismo com concepção política. Só existe a concepção maligna. Né? Eu não posso considerar que uma visão política que busca a eliminação do outro, por princípio, ela possa ser virtuosa. Né? Como não Ó, existe uma boa versão do fascismo. Né? tem uma pergunta boa da Merci Soares aqui. É, na verdade, é o Chico que pergunta, eu acho que ela que escreveu, mas o Chico que pergunta. Amanhã, os senadores da CPI da Covid vão conversar com o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet.
gente até conversou hoje com o Marazi sobre isso, é, solicitando a retomada das investigações, o desgavetamento aí, né? Uhum. E aí a pergunta do Chico aqui para você é a seguinte: o antigo procurador deve ser investigado, Augusto Aras, e processado por prevaricação, por omissão? Acha que existe alguma possibilidade ainda de Bolsonaro responder pelos crimes cometidos durante a pandemia? Não, primeiro que quanto a Bolsonaro, sim, porque ele é investigado, né? Então, ele, assim, quanto ao outro procurador, o Augusto Aras, e poucas pessoas criticaram o Augusto Aras como critiquei, né? Todos sabem o que eu penso da Lava Jato, que foi um dos males primitivos, primordiais desse desastre que aconteceu com o Brasil. E, e o Aras, ele, num dado momento, tomou decisões ali que contrariaram a Lava Jato. E muita gente dizia assim: puxa, mas você não gosta da Lava Jato, ele também não gosta, e daí? E daí? Eu acho que ele foi um péssimo procurador, né? Eu acho que ele tomou decisões absolutamente detestáveis. Mas eu vou dizer uma coisa: qual é o nome da pessoa? Desculpe, eu não anotei. É o Chico. Chico. O Chico. Chico César. O Chico César. Opa! Chico César. É, mas eu acho que não é o cantor, ele é de Manaus, é o Não, eu Chico sei, não, César de tô brincando. Manaus. Grande compositor Chico César, xará. O Chico César, não acho que o Aras deva ser investigado, porque eu costumo dizer que o Procurador-Geral da República é, a seu modo, o homem mais poderoso da República. É o único que toma decisões verdadeiramente monocráticas. Eu provo isso. O presidente não toma decisão verdadeiramente monocrática porque atos do presidente podem ser derrubados pelo Congresso. Hum? Atos do Congresso podem ser derrubados pelo Supremo. Tá certo? Decisões do Supremo, raramente, quando se fala decisão monocrática, as decisões para valer mesmo são monocráticas, ou são tomadas na turma, ou são tomadas no pleno. O único que tem decisão realmente monocrática é o PGR. Decidir se apresenta uma denúncia ou não é do PGR. Entendeu? E ponto. Né? E se ele não apresentar a denúncia, não tem o que fazer. Não pode fazer, o Supremo não pode fazer de ofício, né? Se ele não apresentar a denúncia. Então, para a ação penal, a decisão é monocrática, né? Existe, portanto, a lei confere, a Constituição confere essa arbitragem ao PGR. Todos, todas as pessoas razoáveis que eu conheço, né, avaliam que o Augusto Aras deixou de fazer aquilo que tinha de fazer. Mas eu não vejo instrumento legal para acioná-lo, sem o que se abre uma porta, se abre uma janela, a gente precisa tomar muito cuidado com essas coisas, para que então, no futuro, outras circunstâncias, em outro, estando a política com outro viés, outros procuradores venham a ser também molestados, digamos, em razão de decisões. O que eu acho, Chico César, que a gente tem que fazer é o seguinte, que deveria ser feito é o seguinte: eu acho que a decisão de apresentar uma denúncia não deveria ser monocrática. Ela deveria ser uma decisão colegiada no Ministério Público. Aí sim, né? Traria solidez. Deveria ser uma decisão colegiada. Interessante. Agora, punir o procurador, por isso, você abre uma janela muito perigosa, né? Porque essa autonomia lhe é dada pela Constituição, né? Então, você não seria conveniente, por mais que eu tenha achado e achei a atuação do Aras detestável, e não estou dizendo isso agora, eu escrevi a respeito Sim. muitas vezes.